pessoal, na atualidade internacional, a semana passada foi abalada pelo atentado em Moscovo, com mais de 130 mortes, um ataque terrorista, cuja origem ainda não se conhece, não se tem certeza, quer dizer, há versões diferentes sobre o sucedido. Os autores materiais são aqueles que as autoridades russas já levaram à justiça. Não sei se são 8 ou 11 de diversa procedência, mas quase todos eles da região da Ásia Central, Tajiquistão, na sua maioria são obviamente peões descartáveis de um jogo maior, mas o que é certo é que provocaram um grave atentado, que ainda por cima, após as eleições que tiveram no lugar há quase 2 semanas, abrem ou tentam abrir um espectro de desestabilização na Rússia, que não foi conseguido com as eleições, que eram uma mera formalidade, que sabíamos que Vladimir Putin ia ganhar, mas ainda por cima ganhou de uma forma esmagadora, subiu a sua votação de 68% para 88%, mas com uma grande afluência às urnas, ou seja, o povo decidiu mostrar que está com o presidente nesta altura em que há uma guerra sendo travada na Ucrânia contra potências estrangeiras por intermédio do governo em Kiev, do governo considerado ilegítimo por Moscou desde 2014, uma junta que é liderada pelo Zelensky, que é tipo uma marionete na versão russa. Agora, os russos também estão se esforçando em querer demonstrar a implicação aliás, saiu ontem um comunicado oficial a dizer que há implicação direta de britânicos, americanos e ucranianos, e que os autores materiais vão pagar aquilo que a justiça disser, e os autores imateriais, aqueles que estão por trás do plano, vão pagá-lo de toda a forma. Podemos entender de que quem orquestrou isto vai ser castigado, e vamos ver o que é que vai suceder a essas personagens. Obviamente se tem falado muito da Victoria Nuland, que foi uma personagem-chave de tudo o que se passou na Ucrânia desde 2014. É uma pessoa muito implicada, ela, o marido dela, o cunhado dela, os Kagan, que são ainda por cima e o marido, ou seja, a mulher do cunhado também, são tudo, são quem estão por trás do Instituto de Estudo da Guerra, que é uma espécie de think tank que tem feito uns reports, como é que se chama, relatórios em relação à guerra da Ucrânia, que aqui no Ocidente, em Portugal, por exemplo, aqui na Alemanha também, a imprensa oficialista tem-nos como válidos e propaga o conteúdo destes relatórios de forma gratuita, a miúde, na imprensa, na grande imprensa, para moldar a opinião pública a favor da guerra. Ou seja, tu és uma parte implicada, tu fazes relatórios a dizer que a guerra vai num sentido, isto pode ser verdadeiro ou falso, não importa, mas esta informação é veiculada pelos grandes meios de comunicação que influenciam
a vida política dos países europeus. Nisto estão implicados toda a família da Victoria Nuland, como já referi, o seu marido, o seu cunhado e a mulher do seu cunhado, para além do seu sogro, que já faleceu, que era um dos líderes neoconservadores, que é esta trupe neoconservadora, que é importante saber, que tem esta ideia de desestabilizar a Rússia desde já há muito tempo. Há outros think tanks importantes também que trabalham nestes moldes e com este intuito. Estou recordando também do George Friedman, do Stanford, que é um outro think tank também, que elabora artigos e relatórios estratégicos, que também são neoconservadores. E então há esta percepção, esta ideia de que esta personagem, Victoria Nuland, pudesse estar por trás, por toda a coincidência daquilo que se tem passado. Ela, em janeiro, fez uma ameaça a Putin, disse que ele ia ter surpresa, viajou a Kiev e desde lá disse que ele ia ter surpresas, boas surpresas, durante este ano. Aqui está muito vento, desconfio que isto possa fazer interferência com o som. Vou voltar para trás, que é mais guarnecido. Depois, como se sabe, há coisa de 3 semanas atrás, ela foi demitida ou foi levada a demitir-se do cargo de vice-secretária de Estado para os assuntos políticos, e agora dá-se esta situação na Rússia, com a implicação da Ucrânia, com a Rússia implicando a Ucrânia e os Estados Unidos, e neste caso também a Grã-Bretanha, os serviços secretos ocidentais, no que sucedeu em Moscou, o maior atentado terrorista dos últimos anos, desde 2002 ou 2006, naquela altura, Beslan, por aí, uma coisa assim pelo género. Eu não sei, sinceramente, tudo aquilo parece, os autores materiais parecem ser realmente aquilo que dizem que foram, ou seja, recrutados através da internet por uma quantia de $5.000 por adiantado e mais $5.000 depois do feito o trabalho. Segundo os peritos, aqueles tiros disparados pelas metralhadoras, com aquelas faíscas todas por ali à volta, denotam que as armas não eram de qualidade, não eram novas, não eram boas, ou seja, uma coisa um pouco mal organizada, mais armas, mas que foram suficientes para perpetrar um massacre. Portanto, aqueles peões que foram usados realmente parece ser que viessem do Tajiquistão através da Turquia. Atenção, pelo menos um dos fulanos veio através da Turquia, viajou da Turquia para Moscovo e dizem não saber quem é que estava por trás. Isto tudo, em princípio, feito através da rede do Telegram, que é uma rede russa. Portanto, mais cedo ou mais tarde vamos saber, os russos vão investigar e vão descobrir quem é que usou através de IPs. Eu não sei, eu não sou informático, mas creio que isto vai ser possível fazer um mapeamento total, pelo menos aproximado, de quem é que contratou estes tajiques e estes terroristas para fazer isto e com que intuito. Até agora a Rússia diz que a Ucrânia está implicada porque supostamente estes mesmos terroristas dirigiam-se
já para a fronteira ucraniana, depois do atentado. Eu acho um pouco estranho, mas também, sinceramente, a ideia veiculada também pelo Ocidente parece pouco exata. A coisa de dizer que tinha sido o ISIS, ou o ISIS Khorasan, do Afeganistão, não é nem o modus operandi, nem os próprios terroristas correspondem a militantes experientes. Não, aquilo parece uma coisa mal organizada, suficientemente barata, mas suficiente para produzir o problema que conseguiram produzir. Então não corresponde a outros atentados feitos pelo ISIS ou por afegãos combatentes com experiência na Síria. No princípio, inclusivamente, veicularam a notícia de que um dos terroristas de Moscou era um tal com um passaporte ucraniano que tinha estado na Síria em vários movimentos, que era natural da Chechênia. Isso, afinal, acabou por não se corroborar. Esse tipo, em particular, era um tipo muito experiente, um traficante de armas, e não parece que faça parte deste plano. Portanto, há claramente há dúvidas em relação ainda a tudo isto, porque há duas versões diferentes, uma que é do Ocidente, outra que é da Rússia. Não são contraditórias as duas versões. Não vamos saber isto, vamos acabar por saber, mas não imediatamente. Portanto, também a versão ocidental é feita com efeitos propagandísticos para criar problemas internos na Rússia, com as suas comunidades muçulmanas, provavelmente, para dizer que a guerra do Putin na Ucrânia abriu uma caixa de Pandora, de que agora está se avolumando os problemas internamente. Esse é o interesse do Ocidente, nesta narrativa de trazer o ISIS para a equação. Por outro lado, a Rússia quer, ou pelo menos está virada para a opção de que a Ucrânia está por trás disto. Uma coisa que é importante aqui referir é que a Rússia não precisava ou não precisaria de implicar a Ucrânia ou os Estados Unidos ou a Grã-Bretanha para escalar a guerra, como aqui no Ocidente se está querendo fazer crer, porque já tem suficientes provas e elementos que implicam o Ocidente na guerra da Ucrânia, e então não era preciso inventar uma nova narrativa para justificar uma escalada. Escalada essa que seguramente terá lugar em breve, não por esses efeitos, mas um pouco por coincidência com este episódio, porque esta fase da guerra parece estar concluída e a própria Ucrânia está compenetrada em querer escalar, fazer ofensivas pouco sólidas, desesperadas, na fronteira com Belgorod, na fronteira com a Crimeia. E então isto obviamente não pode, pelas razões já aqui referidas no último episódio, vejam aqui em cima que eu vou pôr, num dos últimos episódios aqui, que a Rússia não se pode dar ao luxo de ser atacada desta forma, e então tem já um plano de ataque que obviamente pode escalar e pode envolver países europeus, e então estamos aqui a falar já de uma guerra total na Europa. Entretanto, houve um general polaco que morreu há 3 ou 4 dias.
A comunicação social polaca e ocidental veiculou logo a notícia de que morreu de morte natural, causas naturais. Não se sabe que causas naturais e como, em que circunstâncias e onde. Não estaria em serviço, dizem eles. Por outro lado, outras fontes dizem que ele se encontrava num quartel na Ucrânia, quartel esse que foi atacado por mísseis Iskander, salvo erro, e que é uma das vítimas mortais, das dezenas de vítimas mortais, entre as quais algumas patentes, neste caso alta patente, um general de brigada, sim, polaco. A Polónia também está em exercício já há bastantes meses, exercícios constantes em todo o país. Nestes últimos dias, creio que só em março, morreram 5 soldados, 5 em exercícios, ou seja, em treinos. Os últimos dois dos quais, não, o último dos quais ontem. Mas houve aqui coisas caricatas, 2 deles foram atropelados por tanques, dos próprios tanques. Até em algum comentário no nosso Twitter diziam, num tom jocoso, infelizmente estamos aqui a falar de vidas humanas, mas aqui há um humor negro a dizer, se isto é num treino, imagina quando for o jogo a sério. Morrem 5 soldados e a Polónia suspendeu ontem, salvo erro, ou esta manhã, suspendeu todos os treinos militares no país. Porque a coisa ali, alguma coisa está a falhar em todo o plano militar polaco. Tem grandes armas, estão sendo... o país está sendo inundado por armas americanas. Isto é um grande negócio para a indústria militar americana, obviamente. Essa é a ideia, não é? É infundir o medo em toda a Europa e todos os europeus de que a Rússia nos vai atacar e com isto vender-te sistemas multimilionários, bilionários, de bilhões, de milhares de milhões de dólares, endividar os países, cortar países que vão ter que acabar por cortar serviços sociais, educação, saúde. Já se está a ver aqui na Alemanha, está-se a ver em Portugal, para pagar sistemas de defesa bastante onerosos, dos quais se aproveita a indústria militar norte-americana em particular. Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, todas essas. Então, mas a Polónia, com todos estes sistemas, falta-lhes todo o resto. A organização. Isto ir para a guerra não é ter só bom armamento, é ter um exército coordenado, organizado, treinado. E é isso que não consegue fazer. Num mês, 5 mortos, só a treinar, imaginem. E então há esta suspensão. Em relação a essa ideia de que a Rússia vai atacar a Europa, que foi veiculada durante o mês de março pela imprensa ocidental incessantemente para gerar o tal infundir medo, ontem o presidente Putin disse que isso é um disparate, um total disparate. Acho que são as palavras que ele disse. É um absurdo. A Rússia não tem nenhuma intenção de invadir a Europa. Aliás, ele não disse, mas dizem os especialistas que não tem essa capacidade. Portanto, a Rússia está na Ucrânia porque sabe que tem uma base ali populacional, uma parte da população que no leste que estará de acordo. E isto aqui é a tal situação em que não estamos vendo agora, mas se amanhã a coisa acabar, vocês vão ver que afinal os ucranianos são um bocado russos e grande parte daquele povo sente-se mais cômodo estando na esfera da Rússia. Estou-me a referir, por exemplo, ao Donbass, que já é uma situação consumada, Crimeia, mas também Odessa. Em Odessa, eu não quero pôr as mãos no fogo, mas a situação é que eles vivem agora numa das ditaduras mais férreas da Europa, um regime militar de Kiev, mas que no dia que a coisa mude, estão lá já uma série de quintas colunas
a festejar a vitória. Não me tomem as palavras por certas, é o palpite que eu tenho. Historicamente aquela região sempre foi russa e sofreu muito com estas coisas do nacionalismo extremo ucraniano, do qual agora estão a ser vítimas. E não só Odessa, Kharkiv, enfim, aí é uma situação. Entrar na Polónia é outra situação totalmente diferente, não tem nada a ver. Como é que a Rússia vai poder sustentar uma invasão de um país em que vai ter uma população totalmente hostil? Totalmente hostil. A Polónia, já para não falar dos outros países. Portanto, não é essa a situação, mas é essa a percepção que se quer veicular para gerar aqui um corte entre a Europa e a Rússia, que é bastante nefasto para ambas as partes, em especial para a Europa, que já está pagando isto de uma forma bastante clara e negativa. Em relação a este tema, há outras coisas, obviamente, há outras coisas se passando no Médio Oriente, mas isso vai ficar para outra ocasião. Vão-me desculpar, que eu sei que da outra vez tinha dito que ia falar do Médio Oriente, mas ainda havia estas pequenas coisas. Houve este atentado na Rússia, então as coisas também mudaram um pouco, as prioridades para o programa. Mantenham-se informados, volto aqui de forma a miúdo, talvez no sábado, então para trazer mais informações das coisas que estão passando no mundo. Fiquem atentos, até lá.